Olá! Está no ar mais um Perspectivas Internacionais, programa de entrevista feito pelos estudantes de Jornalismo e Relações Internacionais da SPM São Paulo. Eu sou Cristiane Trindade, professora de RI. Olá a todos, meu nome é Guilherme Barbato e eu sou estudante de Relações Internacionais e sou um dos apresentadores do programa de hoje. Oi gente, eu sou Vitor Blecher, estudante de jornalismo e sou um dos apresentadores de hoje. E eu sou o Vitor Quadrado, também estudante de RI. No centro do nosso debate está em pauta esse mundo complexo e interligado de negócios, política, economia e pessoas. Aqui, professores e alunos realizam pautas e entrevistas com mais diversos nomes das relações internacionais. No programa de hoje, vamos falar sobre os impactos econômicos no Brasil ocasionados pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para entendermos um pouco mais sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, precisamos voltar no tempo. Primeiro ponto, temos a anexação da Crimeia em 2014 ao território russo. Esta região se localiza ao sul da Ucrânia e é muito estratégica, principalmente por dar acesso direto ao Mar Negro. Outro fator é a tentativa russa de reerguer o sentimento e influência soviética na região. E o terceiro ponto, que está servindo de pano de fundo para esse conflito, é a possibilidade e a vontade da Ucrânia de entrar para a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Rússia ficou preocupada, pois a entrada ucraniana na OTAN significaria uma aproximação e um contato direto dos países da organização com as fronteiras russas, alimentando assim antigas rivalidades. O conflito político já existia entre Rússia e Ucrânia. Faltava agora um outro ingrediente, o conflito armado. A Rússia fez movimentações de tropas para fronteiras com a Ucrânia, já pensando em uma invasão, dando início aos ataques em fevereiro de 2022. E para falar sobre o assunto, vamos entrevistar ele, que é professor do curso de Relações Internacionais da SPM São Paulo, graduado em Economia pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor pela Fundação Getúlio Vargas. Atua também como pesquisador de análise de riscos e tem grande experiência na área de organização industrial, economia política. O convidado de hoje é o professor Rafael Almeida Videira. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal, pelo convite. Espero poder contribuir com a conversa de vocês aí. É com imenso prazer que recebemos você. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Agora, roda a vinheta. Sabemos sobre as tensões políticas entre a Rússia e a Ucrânia e atualmente a gente discute muito sobre elas, mas a gente também sabe que envolve muitos setores econômicos, então você poderia explicar um pouquinho para a gente? Guilherme, obrigado pela pergunta. Assim, a guerra que está acontecendo na Rússia e Ucrânia há mais de um mês, ela afeta a economia de forma geral. Tá? Assim, se eu fosse segmentar os principais impactos que a gente tem no mercado financeiro, os setores, a gente pode destacar dois, assim. Tá? O primeiro é o impacto sobre o setor de energia. Então, a gente tem alguns impactos importantes sobre o gás natural na União Europeia, sobre o petróleo no mundo. Acho que isso é um impacto importante. Tá? E a gente provavelmente também vai ter um impacto um pouco mais sensível sobre o setor de fertilizantes. Tá? Além desse setor de fertilizantes, né, a gente tem um impacto importante sobre o setor de commodities. Então, vamos imaginar o seguinte, nesse primeiro momento, né, nessa primeira análise que a gente consegue ver. Uma guerra, ela gera um cenário de muita incerteza e volatilidade. O que significa isso na prática? Tá? Quando a gente acaba falando de incerteza, a gente não sabe quando a guerra vai acabar, não sabe a extensão disso, não sabe quais são os eventos futuros. Isso trazendo para os mercados, mercado de petróleo e gás, mercado de fertilizantes e commodities, considerando a Rússia como um ator principal, a gente tem um efeito importante sobre os preços. Tá? Então, assim, num primeiro momento, a gente consegue ter um efeito grande sobre os preços, de alta nesses preços, seja de commodities,
como milho, trigo, com os fertilizantes e também sobre as commodities energéticas, né, que são petróleo e gás ali. Com esse aumento de preços, a gente provavelmente, assim, os economistas eles tentam sempre fazer um exercício de passar vergonha em frente ao público, né, de tentar mensurar isso. A gente tem uma indicação que isso vai ter um efeito inflacionário mundial, tá, e provavelmente um efeito negativo sobre o crescimento do produto interno bruto dos países. Professor, você comentou agora, né, esses setores específicos que estão sendo afetados, mas acho que também é interessante para a gente compreender que hoje muitos produtos eles são produzidos, né, por todo mundo e fazem um longo caminho até chegar no mercado consumidor. Você pode explicar um pouquinho mais para a gente sobre o funcionamento da cadeia de valor? Tá. Então assim, Cris, obrigado pela pergunta. A gente já está meio acostumado com choques em cadeias de valor, tá? No ano de 2020, quando teve o começo da pandemia do Covid-19, a gente teve um choque importante na cadeia de valor que afetou o principal país do mundo produtor de grandes produtos, como, por exemplo, o semicondutor, que foi a China. Tá? Ali, em 2020, né, o que acabou acontecendo? A falta de oferta de semicondutores acabou elevando o preço de produtos associados a esse tipo de cadeia. No caso da guerra, do conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente tem um impacto menos direcionado para os setores de semicondutor, como foi o caso da Covid-19 na China, tá? Mas um impacto mais direcionado para o setor de energia, com petróleo e gás, tá? E para o setor de fertilizantes e commodities, como o trigo, o milho, que a Rússia é um dos principais exportadores do mundo. O que vai acontecer com essa cadeia de valor associado a esses setores? A gente vai ter um encarecimento muito grande, que foi o efeito que eu comentei anteriormente. Tá? Qual que é a grande consequência desse encarecimento, dessa quebra nessa cadeia de valor, por exemplo, com a queda de exportações por parte da Rússia e da Ucrânia, Belarus ali e tal? A gente tem um efeito de aumento de preços. Então, por exemplo, o mundo que está acostumado, desde 2020 para cá, com medidas de política monetária expansionistas, ou seja, que concedem mais crédito, que tentam promover o crescimento, vai passar provavelmente por medidas de política contracionista. Então, assim, a gente tem esse efeito de preços mais altos de commodity, sejam eles commodities associados à energia, como petróleo e gás, ou associadas ao setor agrícola, né, como fertilizantes, milho e trigo, tá? O efeito desse aumento de preço vai ocasionar um efeito de aumento do preço do custo do crédito, que são as taxas de juros. Tá? Então, assim, não vejo o efeito de cadeia de valor tão severo, tão importante como o efeito China em 2020, mas é um efeito importante focalizando essencialmente em cadeias de produtos agrícolas e produtos energéticos. Bom, vamos falar um pouco de cadeia energética então, né? A gente tem ouvido muito falar que a Europa é muito dependente da Rússia, né, na cadeia energética. Então, com a guerra, eu queria que você comentasse um pouco sobre o tema da dependência europeia. Então, vamos pensar o seguinte. Estava vendo um dado hoje, assim, né, um pouquinho antes da gente entrar para bater esse papo. Tá? A União Europeia ela depende de aproximadamente 40% de importações do gás russo. Tá? Então, assim, o que tende a acontecer se o Putin, essas ameaças que o Putin faz de sancionar a exportação de gás, o que tende a acontecer com isso? Tem dois efeitos ali, tá? De forma prática. O primeiro efeito é o aumento de preço no mercado à vista. O que significa isso? A gente tem uma restrição de oferta, tá? Essa eventual restrição de oferta gera um aumento de preço ali para quem compra o gás da Rússia. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem associado a isso são as incertezas de quando e se ele vai fazer alguma coisa a esse respeito. Então, vamos imaginar o seguinte, se a Alemanha, se outros países compram gás da Rússia e começarem a ter aumentos de preço, esse aumento de preço ele vai passar para a cadeia do país inteiro. Então, o que pode acontecer com o país a partir do momento que ele sofre esse tipo de aumento de preço? Ele pode ter uma inflação mais alta e um crescimento mais baixo. Tá? Então, assim, o cenário que a gente tem hoje, e economista gosta muito de falar de incerteza aqui, né? É um cenário incerto, projetando essas commodities, o comportamento delas. Mas, assim, tudo leva a crer, considerando o que a gente tem hoje, que a gente vai ter um choque de aumento de preços, no geral,
sejam eles de commodities ou de outros produtos, e de queda do produto do país. Então, assim, queda do PIB ali. Acho que esse é um evento importante, não só para os países que estão diretamente relacionados à Rússia, mas como os outros também. Bom, e como o professor elencou esse aumento do preço, né, também das commodities de petróleo, no Brasil, na nossa realidade, a gente já consegue perceber um aumento dos combustíveis nos postos, né? E aí eu queria perguntar para você por que essa guerra, esse conflito tem afetado economicamente tantos países e se a gente pode associar essa interdependência econômica a esse aumento de preços. Então, assim, acho que a tua pergunta é muito boa, Vitor. Ela pode ser respondida de várias formas. Eu vou tentar ser breve, vou tentar dar um insight para vocês e para quem está assistindo a gente. Tá? Acho que a questão é o seguinte: toda vez que a gente tem uma crise, acho que a gente pode pensar isso numa crise diplomática, né? Como o caso entre a Rússia e a Ucrânia, que chegou até as vias de fato, entre aspas, aqui. Eu não sou a pessoa mais adequada para falar disso, que é uma guerra. Ela é totalmente diferente da crise de 1929 nos Estados Unidos, da quebra da Bolsa de Nova York. Por quê? Porque o mundo hoje ele é muito mais conectado do que a gente tinha há 80 anos atrás, tá? 80, 90 anos atrás. Então, vamos imaginar o seguinte: tudo que acontece na Rússia, o investidor que está na Tailândia, nos Estados Unidos, no Brasil, ele já consegue perceber isso. Tá? Então, assim, o efeito que eu tô falando, vou trazer um pouco mais para o Brasil aqui. Por exemplo, quando a gente pensa em um evento de incerteza no mercado de petróleo, por exemplo, tá? A gente percebeu no último mês, né, o petróleo subindo assustadoramente. Então, ele saiu do patamar de $100 o barril para 130. O que isso significa? Pode significar duas coisas. Tá? A primeira coisa é o seguinte: a gente tem possivelmente um choque de oferta. Então, a gente tem menos petróleo circulando por causa da guerra da Rússia. A Rússia é um grande país produtor de petróleo. Tá? E a gente tem uma precificação da incerteza. Se a gente pensar nesse tipo de efeito do aumento do barril do petróleo trazido para o Brasil ou para qualquer outro país, qual o cenário que a gente consegue enxergar? Tá? O petróleo, ele é uma commodity que, por mais que a gente tenha incentivado energia verde, energias renováveis, o petróleo é uma commodity que os países são absolutamente dependentes dele. Tá? Depois a gente pode falar até, inclusive, sobre um dado mais preciso sobre o Brasil. Mas o que acaba acontecendo? Se o petróleo consegue aumenta de preço por N razões lá fora, tá? Os países eles são quase que obrigados a seguir esse movimento de preço. Por quê? Se a gente tomar o caso da Petrobras aqui, não vou entrar em situações políticas da Petrobras, tá? Mas se eu fosse um acionista da Petrobras ali e percebesse que o preço do petróleo está aumentando lá fora e a Petrobras não repassasse esse custo aqui para quem compra petróleo dela, eu ia ficar pelo menos um pouco bravo com isso. Por quê? Eu sou acionista, eu preciso de lucro. Tá? No caso brasileiro, a gente consegue sentir o aumento do preço da gasolina, sentir o aumento de outros preços relacionados a esse custo de transporte. Por quê? Porque existe um repasse. Tá? Então, assim, o repasse ele pode ser amplificado ou reduzido de acordo com outras variáveis econômicas também. Então, por exemplo, uma coisa que está, entre aspas, salvando a nossa pele aqui dentro, tá, é que o preço do barril do petróleo ele aumentou, mas a taxa de câmbio ela está se valorizando, então a moeda brasileira está ficando mais forte. Então, o impacto desse aumento de preço do petróleo ele está sendo minimizado pela moeda brasileira mais forte. Mas qual que é o grande problema do aumento do preço do petróleo? O petróleo é uma commodity, no Brasil, focando em Brasil aqui, que ela é super importante para o índice de preços, tá? Para a inflação. O petróleo sozinho, assim, tomando como base os derivados, né, a gasolina, tal, o óleo diesel, etc., e até um pouco do álcool, que vai 25% de gasolina, o que a gente tem? Tá? Se acontece um aumento do barril de petróleo, a gasolina vai ficar mais cara. O grande problema da gasolina é que ela impacta tanto o B2B, né, então assim, de empresas para empresas, e o B2C, tanto de empresas para consumidores finais. Então imagina, desde que você vai pedir uma pizza na sua casa, o iFood ou qualquer outra coisa, uma empresa comprando insumos de outra, tá? A gente vai ter um aumento dos preços. Isso é uma coisa que a gente já consegue ver hoje na economia brasileira. Você deu um exemplo super importante que é o da gasolina.
E falando também desse contexto, né, do petróleo e falando até do que você comentou do B2B, B2C, você acredita que esse aumento dos preços dos barris de petróleo seriam capazes de impactar, por exemplo, serviços como a Uber, a 99, até mesmo os transportes públicos, do valor final para o consumidor? Com certeza. Então, assim, imagina que está aumentando o custo mais sensível para o prestador de serviço do aplicativo, né? Assim, pode ser o Uber, a 99 ou qualquer outro tipo de serviço. E o grande problema que a gente consegue perceber, e aqui eu vou fugir um pouco da tua pergunta, tá? O grande problema que a gente consegue perceber nesse tipo de coisa é que o que era uma fonte de renda, digamos assim, informal para esses prestadores de serviço, ele vai começar a perder esse tipo de renda. Por quê? Tem muitos trabalhadores associados ao Uber, ao 99, a outros aplicativos, que eles estão deixando de prestar serviço porque estavam empatando ou eles estavam perdendo no final do dia. Então, por exemplo, o cara roda 10, 8, 12 horas por dia só para encher o tanque. Então, ele não colocava absolutamente nada no bolso. Tá? Então, assim, além da questão econômica mais geral, do impacto do preço dos combustíveis, sobre a inflação, sobre a queda da atividade econômica por insumos mais caros, o que vai acabar acontecendo? Tá? A gente pode ter uma elevação, inclusive, do desemprego. Tá? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Então, a gente tem clareza que essa guerra da Rússia e da Ucrânia vai impactar no bolso do brasileiro, mesmo no cotidiano. Já está impactando, né? Já está impactando e, assim, a perspectiva, é aquilo que eu falei, né, Cris? A incerteza que a gente tem para o longo prazo é quando que vai terminar a guerra? A gente não sabe. Tá? O impacto principal que a gente tem, provavelmente, hoje, de cara, a gente consegue sentir isso nos combustíveis. Tá? E a gente pode ter um impacto futuro, inclusive na safra agrícola, por causa dos fertilizantes. Então, os produtos simples, tudo tende a aumentar de preço. Exatamente isso. Então, por exemplo, a gente pega a safra de 2022, ela já está feita, né? Então, a gente não precisa de fertilizante para essa safra. Sim. Mas para a próxima, se os fertilizantes começarem a aumentar de preço, e a Rússia é um grande fornecedor, a Rússia e Belarus são grandes fornecedores de fertilizantes para a gente aqui, tá? A gente compra aproximadamente 25% dos fertilizantes, de todos os fertilizantes a gente compra deles. Tá? Então, assim, a perspectiva hoje, que se isso começar a ficar escasso, a gente vai ter um impacto importante, tanto de fornecedores de fertilizantes, tá? Que a gente tem que buscar substitutos. Então, por exemplo, o Canadá parece que é um grande fornecedor de fertilizante, a gente vai ter que começar a ir atrás dele, tá? Como no preço final dos alimentos. Então, imagina que a gente vai ter um impacto de custos, que é o que a gente chama em economia, no jargão econômico, de choque de oferta. Bom, vamos falar um pouco então também da questão dos alimentos, que sempre foi um problema no Brasil quando se trata de uma crise mundial, né? Então, você falou dos fertilizantes, que estão difíceis, né, por causa da guerra da Rússia, que está difícil de chegar. Então, como é que vai ficar a mesa dos brasileiros, principalmente de classe mais baixa, depois ou durante essa guerra com os fertilizantes provavelmente aumentando de preço? Provavelmente a mesa dos brasileiros vai ficar mais escassa. Então, assim, o que a gente tem hoje, eu estava vendo até um dado, que a gente tem, por exemplo, o preço da cenoura, o preço do tomate, eles aumentaram no último ano, nos últimos 12 meses acumulados. Eles aumentaram perto de 100%, 90%. Qual que é a grande questão associada a isso? A cenoura e o tomate são bem importantes. Eu, por exemplo, gosto bastante de cenoura e de tomate, tá? Eu como bastante. Mas, assim, é um bem que existe a possibilidade de substituição. Tá? Agora, se a gente tem um choque, um impacto no aumento de preço da matéria-prima para cenoura, tomate e qualquer tipo de insumo agrícola, o preço dos produtos vai ficar muito mais caro e provavelmente a mesa do brasileiro vai ficar mais pobre ali. Falamos agora do setor dos alimentos. Tem algum outro setor que poderá ser ou já foi impactado indiretamente por conta da guerra? Então, acho que assim, os setores mais importantes que estão relacionados à guerra são setores que trabalham com energia. Tá? Então, assim, energia e, eventualmente, setores de fertilizantes. Uma coisa que é importante, eu vou dar um pitaco aqui para vocês, é o seguinte. Não vou falar nem de fertilizantes nem de energia, eu vou falar do mercado financeiro. Tá? Então, quando a guerra começou lá atrás, tipo, há mais ou menos uns 40 dias atrás, a gente teve um impacto muito forte sobre as bolsas de valores e aí acabou acontecendo uma depressão no preço de todas as ações.
Se vocês olharem de uns 15, 20 dias para cá, esse preço das ações voltou a subir, então a gente teve uma leve alta. O índice se recuperou das perdas que ele teve por causa da guerra. E a gente teve, inclusive, um ganho em comparação ao período anterior, tá? O período da guerra ali. Por que eu estou falando isso para vocês? A guerra ela vai impactar, de forma geral, a economia como um todo. Tá? Isso a gente consegue ver pelo mercado financeiro. Tá? Então, a gente consegue ver pelo mercado financeiro por esses segmentos aqui. Tá? Uma coisa que é importante a gente analisar é o seguinte, vai parecer até pretensioso o que eu vou falar, mas não somente as empresas que atuam nesses setores, mas todas as empresas, elas acabam aprendendo com aquela dificuldade que ela tem. Tá? Então, por exemplo, vou terminar de uma forma um pouco mais otimista, tá? A minha fala aqui nesse segmento, as empresas aprendem com isso, então nessa dificuldade ela pode tentar buscar outros fornecedores. Por que eu estou falando isso? Porque o mercado financeiro ele consegue aprender que aquela guerra pode durar de forma mais perene. Então assim, se fosse um choque mais intenso, mais imediato, e veja, aqui eu não estou desconsiderando as situações de direitos humanos que eu acho super importante, tá? Mas assim, o mercado financeiro, depois de todos os atentados terroristas que a gente teve já, desde 11 de setembro, Londres, Madrid, etc., a literatura prova que o mercado financeiro aprende com isso. Então assim, talvez possa ser uma oportunidade de outras empresas passarem a aprender, tipo, oportunidade de produzir fertilizantes, buscar outros fornecedores que não dependam apenas da Rússia. É uma situação difícil, tá? Mas é uma situação que existe alguma saída para isso. Perfeito, professor. E, infelizmente, teremos que finalizar o nosso programa, mas foi muito bom falar com você, professor Rafael. Eu acredito que todos nós temos aprendido muito hoje, e vocês aí de casa também. E é isso, até o próximo Perspectivas Internacionais.